aí galera, só filé, só pepino, seja muito bem-vindo. Agora, desta vez, algo diferente, um podcast para mecânicos. Inclusive, nós estávamos aqui discutindo que nome que nós vamos dar para esse podcast aí. Então, depois no final a gente vai fazer as perguntas e sempre a contribuição de vocês é muito importante. Qual que é a ideia desse podcast? É a gente falar sobre assuntos que muitas vezes a gente, em um vídeo de YouTube, um vídeo, sei lá, de 10, 15, 20 minutos, a gente não conseguisse abordar determinados assuntos. Então, a ideia do podcast é que a gente faça um aprofundamento em diversos assuntos aí ligados à oficina mecânica. E estou aqui do meu lado com uma participante especial, não só dessa vez, mas em todo podcast ela vai estar presente aqui com a gente. E nesse momento gostaria de apresentar a vocês a Solaine, mais conhecida como Sol. Mas diz aí, Sol, o que é que você faz aí aqui na Clering Pires Treinamento? Qual que é o teu cargo aqui dentro? A tua contribuição. A tua contribuição. Tudo bem, galera? Eu não tô tão acostumada com as câmeras como o Abel. Ele é todo apresentador, né? Mas eu vim aqui para contribuir. Eu trabalho na parte estratégica junto com o Abel. Eu então estou presente na produção dos cursos, na produção da informação que vai para a internet, nos workshops. Então eu auxilio em toda essa parte estratégica de movimentar para que a informação chegue em vocês. E é bem essa ideia que o Abel trouxe. Quando a gente trouxe então a ideia do podcast, foi algo que por muita insistência e muita conversa a gente acabou saindo, né? E a ideia realmente é trazer um conteúdo, uma informação, um conteúdo que ele seja um tópico e que a gente possa dialogar a respeito dele. A fonte dele é que ele seja algo raiz, né? Nessa ideia, se aprofundar num assunto que a gente não teria tempo de falar num vídeo tradicional. E para esse nosso primeiro episódio, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre tipos de osciloscópio, diferenças de osciloscópio. A Sol aqui separou algumas perguntas que são comuns que a galera me faz nos comentários do YouTube, no Instagram, no Facebook. Às vezes até o cara compra algum acessório, ou até mesmo um osciloscópio que não é tão bom para que a gente faça diagnósticos automotivos. Então, como como é que fala esse nome, rapaz? Idealizador. Ai, viu como é difícil? Viu como... Idealizadora desse podcast. Então a Sol aqui, que foi quem teve a ideia central, ela que sempre vai organizar aí os assuntos que a gente vai trazer, né? Porque eu quis que tivesse uma mente por fora, não tão aprofundada na mecânica, que me fizesse perguntas, separassem assuntos. Então, o assunto de hoje a gente vai falar sobre diversos tipos de osciloscópio, para que serve cada um, qual que é melhor do que o outro, qual que é a diferença entre o outro, até mesmo para você aí que está pensando em adquirir um osciloscópio, ou até mesmo adquirir algum tipo de acessório para o osciloscópio, né? A gente vai estar se aprofundando no assunto hoje de osciloscópio, tipos de osciloscópio. E a gente sabe, né, que tem osciloscópios aí de 1.000 até 20, 25 mil reais. Então a gente vai trazer o maior número possível aí de tipos de osciloscópio para estar trazendo aqui, beleza? Esse assunto sobre modelo de osciloscópio, ele é um recorde de perguntas no suporte, no chat, quando faz um workshop. Ele é o assunto assim, tanto que a gente resolveu começar com um assunto, esse primeiro assunto em modelos de osciloscópio, para que pudesse realmente pegar esse assunto e se aprofundar mais nele, para quem sabe sanar a dúvida dessa maioria das pessoas que perguntam, né? O Rantek, principalmente, eu acho que é a primeira coisa que vem, porque todo mundo vê o Rantek, primeira coisa que chega, Rantek. Aquele meu modelo X é bom, aquele meu modelo tal é bom, será que esse Rantek funciona? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rantek em si, que trouxesse essa ideia, uma ideia geral sobre o Rantek, por que modelo começar. Tem uma pergunta que é muito interessante, que teve um aluno que ele falou que ele tinha 1008C e ele falou assim, cara, eu não vou fazer, eu vou pausar aqui o treinamento e eu vou comprar um osciloscópio melhor porque eu não estou conseguindo entender, não me lembro agora especificamente, mas um ponto específico do modelo do 1008C.
E aí, o que a gente estava ali conversando ali no suporte, responder ele, dizer para ele quais eram as técnicas e qual que eram as manhas que ele precisava para operar o 1008C e não deixar de fazer o treinamento, não pausar o treinamento para quando ele tivesse um osciloscópio, porque ele já tinha um osciloscópio. Primeiro, eu gosto de, até brinco com os alunos, de falar assim, cara, se você tem uma arma, atira com a arma que tem, né? Então, se você hoje tem um osciloscópio, o importante todo osciloscópio, independente se for o mais barato ou for o mais caro, algum diagnóstico tu vai conseguir fazer com ele, tá? É quase impossível você, tipo, falar, cara, não, eu não consigo fazer nenhum diagnóstico com esse osciloscópio. Só que daí tem alguns que vão ter as suas limitações e outros que vão fazer todos os testes, né? Falando especificamente sobre o Hantek, eu comecei com o Hantek 1008C, até a gente já separou, né? Esse aqui é o modelo 1008C, hoje ele está aí com uma cara diferente, né? Ele não tem essa mesma cara, ele tem agora uma box um pouco maior, mas o nome continuou mesmo, Hantek 1008C, ele continua com 8 canais, tá? E daí, respondendo agora a esse aluno, né? Qual que foi a dificuldade que ele teve? Teve um outro também que comprou recentemente na loja Scooper um transdutor, o CR, transdutor de compressão relativa. E daí ele falou, cara, eu tô colocando nas configurações certas, exatamente como está na tabela, tô fazendo todos os ajustes, só que eu não tô conseguindo interpretar. Isso com o 1008? Isso com o 1008C. Só que eu identifiquei depois que era 1008C, né? Daí ele falou, cara, então vocês estão querendo me dizer que o transdutor, a configuração está errada? Daí eu falei, olha, eu preciso de uma imagem para conseguir identificar, até se tu conseguir fazer um vídeo para me mandar, explicar melhor, porque eu aqui não estou conseguindo entender o porquê que você não está conseguindo ler. Até então eu não sabia que ele estava com 1008C. E daí também falei, olha, se por acaso o transdutor ele tem defeito, até manda, porque a gente não pegou nenhum caso até agora, manda pra gente que a gente vai abrir ele, vai ver se tem defeito, eu te mando outro, você não vai ter custo nenhum. Daí ele pegou e fez um vídeo, assim, em 2, 3 segundos desse vídeo, de 20 segundos que ele tinha me mandado, eu vi que ele tinha um 1008C. E daí eu identifiquei o porquê, e essa também é uma das limitações do 1008C, o porquê que ele não estava conseguindo interpretar com aquele transdutor. Porque o transdutor de compressão relativa, você faz um diagnóstico utilizando acoplamento AC. E o Hantek 1008C, exclusivamente, ele não tem esse tipo de acoplamento. Inclusive, há uns 3 anos atrás, eu fiz um vídeo, porque tem como tu pegar, tirar os parafusinhos dele aqui, colocar um capacitor e fazer com que um dos 8 canais vire um acoplamento AC, mesmo que nele não veio de fábrica o acoplamento AC. Tinha uma solução, não vinha de fábrica, tinha uma solução. Só para você entender o que é acoplamento AC, né? Toda onda que ela é uma onda alternada, o que é uma onda alternada? Que ela sobe e desce, né? Ela é considerada uma onda alternada, explicado de um jeito simples, né? Então, esse é um dos tipos de teto que eu preciso ter esse acoplamento. E quem compra um 1008C, às vezes você vai ter essa dificuldade. Quando for fazer um teste em AC, você não vai conseguir fazer a interpretação. Então, você o que vai fazer? Para resolver esse problema, vai no meu canal do YouTube, você vai escrever assim, ó, exatamente assim, ó, como fazer acoplamento AC no 1008C. Inclusive, até comecei esse vídeo fazendo a musicazinha AC. Acoplamento AC no 1008C, acoplamento AC no 1008C. Então, eu fiz esse vídeo justamente para sanar essa dificuldade, tá? Então, quem é aluno do treinamento Scooper vai ganhar uma aula exclusiva com isso, né? Aluno do treinamento Scooper. Isso é algo interessante, né? Porque às vezes a pessoa pensa, os alunos do TS vão ganhar essa aula. A gente fez uma checklist gigante ali, vamos gravar essa aula para dentro da plataforma do treinamento Scooper. Quem é aluno vai ter uma aula exclusiva, trazendo uma checklist com mais dados, mais informações a respeito do 1008. Isso é algo interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim, ó, tem um osciloscópio, para que eu vou fazer um treinamento? Eu vou aprender, vou olhar os vídeos do Abel no YouTube
e vou aprender tudo, porque você aprende a fazer diagnóstico. Tem aluno que manda depoimento falando assim, assisti a aula, já fiz diagnóstico, tal coisa. Eu pensei, caraca, velho. Então, já dá para aprender. Mas a diferença, às vezes, de você ter a informação, um treinamento que auxilia, é justamente isso. Às vezes é esse detalhe, né? Porque daí tu tem um olhar, esse olhar de tipo assim, pô, eu não tô conseguindo. Fez um vídeo de 20 segundos, o Abel identificou o problema e disse assim, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Pô, cara, isso é uma mão na roda. E isso é na vida, né? No diagnóstico como um todo, né? Sim. Ele é uma mão na roda. E daí até, inclusive, esse cara que comprou o transdutor, né? Eu falei, vai exatamente nesse vídeo que eu ensino como tu vai tirar ele. Na descrição do vídeo tem o capacitor certinho que você usa, né? E daí tu consegue fazer o acoplamento AC nele. Essa é uma das limitações, vamos dizer assim, do 1008, né? Por exemplo, se tu pegar um outro modelo de osciloscópio, o 7074, 6074, por exemplo, ele tem essa limitação? Não, o 6074, que daí já é o que a gente chama de série 6000, não vai estragar no estômago. Da série 6000, ele já tem um acoplamento AC. Então, assim, falando diferença de valor, por exemplo, né? Eu queria perguntar. Esse aqui foi o meu primeiro osciloscópio, na época eu não tinha grana para investir. Eu acho que quando eu trouxe ele, isso alguns anos atrás, é claro, eu paguei 600, 700 reais nele, tá? Hoje ele já está um pouco mais. Já está um pouco mais, porque o dólar aumentou, né? A importação também. Então, assim, hoje eu acredito que aí nos R$1.500 você já consegue comprar um modelo desse aqui. E o 6074? E o 6074... Isso é o preço atual, na data que estamos agora, né? Daqui você vai procurar daqui 6 meses, do jeito que está subindo os insumos para produzir estão subindo, então o preço vai tendo diferença, né? Mas antes de eu falar sobre a série 6000, eu preciso falar sobre o osciloscópio que é o 6022. Que ele é o modelo, tá? Da Hantek, que ele tem a box dele é igualzinha a essa aqui, só que o que acontece? Ele tem 2 canais, tá? E do Hantek, ele ainda é mais barato do que o 1008C, ele é mais barato. Só que assim, cara, eu tive tanta dificuldade em usar o trigger, por exemplo, com esse osciloscópio, ajustar ele, foi muito difícil, eu tentei várias vezes e não consegui. O 6022. Então, assim, é um osciloscópio que eu não recomendo, da Hantek, da marca Hantek. Interessante, bom as pessoas saberem. Quer dizer, ela vai lá e olha assim, pô, esse 6074 tá aí quase, o 6072 tá um preço melhor, pô, vou comprar isso, dá na mesma, é tudo... 6022, o preço tá ali, o 6022 é tudo 60, é tudo 60, vou ali, o preço tá bom, então foge. Que o cara acha que por começar com 6.000, né, ele acha que ele faz parte da série 6.000, entende? Só que, tipo assim, é um osciloscópio que ele é muito simples. Então, quando o cara vem me pedir, Abel, o que você acha do 6022? Eu falo, cara, vai no 1008C, porque ali a diferença de preço dos dois está bem próxima, entendeu? Não tem muita diferença. Então, ainda eu recomendo o 1008C no lugar do 6022. Eu tenho agora um pouquinho mais de grana para investir. Daí eu já recomendo você ir no 6074, né? Que é um dos 4 da série 6000. Esse modelo aqui, por exemplo, é o 6204. Então, daí, tem uma graninha a mais sobrando, daí eu já recomendo você ir aí na série 6000, né? Que é o 6074, 6104, 6204, que é esse modelo aqui, e o 6254, tá? Eu também fiz um vídeo assim falando só sobre os modelos da Hantek, falando justamente sobre isso, mas basicamente o que a galera está assistindo aqui no nosso podcast é basicamente essas instruções assim que eu passo a respeito do Hantek. Tá. No 6022, você disse que tem uma dificuldade de configuração. Isso. Por exemplo, agora se você comparar entre... Vamos tirar fora o 6022. Você diz, pô, esse é difícil de mexer. 1008C também tem as suas dificuldades. Comparando na hora de utilizar ele, como que é?
qual que é a Na hora de fazer diagnóstico? Isso, na hora de fazer diagnóstico, de configurar ele, como que é? Ele, por exemplo, o 6074, ele é muito difícil, ele é mais fácil de mexer? Tá, muito boa a tua pergunta, tá? É assim, ó. O 1008C e o 6022, ele tem as suas limitações, como eu falei, né? Que limitações são essas, né? São basicamente dois sistemas, ou dois componentes, tá? Corpo de aceleração e sistema de ignição, vela, cabo, bobina, tá? Então, o que acontece? Quando eu comprei meu 1008C, primeira vez, ele veio junto ao HT25, que é a garrinha que abraça o cabo de vela. E quando eu ligava, pum, caía o sistema, caía o Windows, apagava o computador, eu falava, meu Deus, queimei o meu osciloscópio, queimei o meu computador, que acontecia? Daí, beleza, ligava o computador de novo, abraçava lá o cabo de vela, pum, caía. Então, o que eu fui observando? Como eu nunca tive medo de queimar o equipamento, né, por mais, às vezes dava um medinho, porque querendo ou não é uma grana, né, assim, considerável. Descobriu na prática isso, né? Eu descobri na prática que o quê? Que em alguns carros eu consigo testar a ignição, em outros eu não conseguia testar a ignição. Então, quando eu colocava lá, desligava uma vez o sistema, eu já não tentava de novo, porque eu sabia que isso ia acontecer. Mas isso primeiro aconteceu na ignição. E depois, em alguns carros também, no corpo de aceleração. Tá? Eu ia lá, ligava no corpo de aceleração, ele caía o sistema e daí eu cheguei na conclusão de que ignição e corpo de borboleta, em alguns casos, em alguns carros, ele não vai conseguir diagnosticar. Porém, não são todos. Então vai ter carro que tu vai conseguir testar esses dois e todas as outras coisas. São só esses dois. Agora, eu quero ver um sincronismo, eu vou conseguir ver. Eu vou utilizar num transdutor, eu vou conseguir ver. Se eu tenho um carro, por exemplo, que eu tenho lá, esses dias eu utilizei ele num carro que tinha 4 sensores de fase, mais o rotação. Eu precisava pegar 5 canais. Então, por exemplo, esse aqui eu já não tenho 5 canais. Sim. Graças a que eu tinha ainda fica metendo pau ali no então, tipo no assim, ele funciona. Tem suas limitações? Tem. Só que o que aconteceu? Com os diagnósticos que eu fiz nele, eu fui fazendo meus primeiros diagnósticos. Se queimasse era um preço barato, era nisso que eu pensava. E com ele eu levantei capital para depois eu investir no melhor. Levantei capital fiz diagnóstico mais rápido, Exato. Melhorei meu diagnóstico, melhorei a minha qualidade do meu serviço, fiz dinheiro com isso e pude investir de novo. Exatamente. Então, muito diagnóstico, sincronismo, de cabeçote. Meu primeiro treinamento presencial que eu fiz como aluno, eu levei ele, entendeu? Então, daí eu descobri outras coisas nesse treinamento e também muita coisa eu descobri na prática. Nesse treinamento, por exemplo, a nomenclatura dele diz que ele suporta até 35 volts. E na prática, ele suporta só 20. Mas é aquela coisa assim, ó, que eu gosto de dizer. Isso é muito bom porque isso traz, porque assim, da tua experiência de erros e acertos de muitos anos, você traz experiência que você consegue compartilhar depois. Exato. Então isso é muito legal. Exato. Mas eu gosto de dizer assim, ó, o osciloscópio cabe no teu bolso nesse momento, entendeu? Se você tem R$1.000 para investir agora, eu preferiria, no lugar de quem está assistindo aqui, comprar o 1008C, mas já começar a cair para dentro do mundo diagnóstico avançado com osciloscópio e já fazer diagnósticos, entendeu? Do que quem sabe esperar, eu vou esperar ter 5.000, 10.000 para comprar um outro osciloscópio e aquela espera pode levar 1 ano, 2 anos. Quem tem o 1008C em casa, o 1008C em casa, escreve nos comentários pra gente saber e diz qual foi o perrengue que você passou. Vai virar conteúdo, viu? Vira conteúdo depois. Então, escreve quem tem o 1008C e qual foi o maior perrengue que já passou com ele. Se tiver mais de um, escreve mais de um. Né? Pra gente saber. Inclusive, aí, vocês que estão vendo, se quiser colocar aqui no comentário, Abel, fala mais no próximo podcast sobre tal coisa. Daí você vai colocar assim, ó, podcast, 2 pontos e o assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro nosso próximo episódio. Agora, fala sobre a limitação do Hantek, enfim, daí todos os outros modelos. Eu fiz uma listinha, vou escrevendo aqui porque eu preciso ver. O 6074, daí tem o 6104, né? Isso. 6254, dessa outra linha, dessa outra parte ali que você indica
qual que daí é a limitação dele, por exemplo, pegando para comparar com o New Technoscope, que daí, porque nesse sentido você já está comparando, né? Um outro equipamento que eu tenho no mercado que tenha que atenda bem as necessidades, mas que tem um valor um pouco mais elevado. A série 6000, basicamente, eu não tenho limitações. Consigo testar todos os sensores, todos os atuadores. E de layout ali, de configuração? Ele é mais fácil que o 1008, por exemplo? Ele é igual. Ele é igual. Ele é igual ao 1008. Isso é interessante. Agora, se eu comparo, por exemplo, tu falou do New Technoscope, né? Eu comparo ele com o layout do New Technoscope, eu já acho o New Technoscope mais fácil de você mexer. No layout, quando você abre ali no computador, abriu ali na tela o programa, ali você bateu o olho, ele é mais fácil de mexer. É mais intuitivo, exato. Sim. Exato. É claro, tem que lembrar que qualquer osciloscópio que você comprar, cara, é quase impossível, difícil de você manusear, configurar ele sem ter um treinamento, tá? Sem ter uma informação. O que eu mais vejo é gente com osciloscópio muitos anos na gaveta por não ter o conhecimento. Qual foi o recorde? Teve um recorde. O Juliano, um aluno Scoper. Não, mas da turma passada teve alguém que bateu o recorde de osciloscópio guardado na gaveta, mas foi assim surreal. Passou dos 10, 12 anos. Tinha chegado aos 10, 12 anos. Né? O que eu sei, o que eu tenho é 12 anos osciloscópio na gaveta. Esse é o recorde. No último workshop estava ali a galera falando sobre o tempo de osciloscópio guardado e tinha a galera que tinha mais tempo. Então, assim, o que a galera gosta, tá? A série 6000, então, ela não tem limitações. Você vai conseguir testar todo... Layout dos dois, abrir ali o sistema. Isso a gente já tá falando de não abrir o sistema depois que eu já sei manusear ele, né? Porque se o cara, sem uma informação, sem uma instrução, ele abrir, ele não vai entender nada de qualquer um dos dois. É que daí o cara abriu ali, não tem uma base, que eu gosto de dizer uma base, um alicerce. Ele vai abrir, ele vai falar, meu Deus, como é que isso pode me ajudar? E a maioria das vezes, o que acontece? O cara... Mas se o cara aprendeu, por exemplo, se ele aprendeu a mexer no osciloscópio, se ele sabe a base, tipo, claro que batendo o olho o layout do New para um Hantek, o layout do New é mais confortável. Mas se ele tem a base, não vai fazer diferença se ele tem um Hantek ou se ele vai ter o New. Qualquer equipamento. Então tá na informação, não tá no osciloscópio. O lance tá na informação. Então você ter um New ou você ter um Hantek, tanto faz. A diferença é se você tiver a base, você vai se virar com qualquer um dos dois, tá tudo certo. Do Hantek hoje, tá? Atualmente é o melhor custo-benefício, porque o Hantek aí você até uns 2.500, no máximo uns 3.000 reais, você já vai ter um kit aceitável no Hantek para conseguir fazer diagnóstico. Um kit aceitável é aquilo que eu compro de fábrica dele ou quando eu compro ele eu preciso comprar acessórios também? Eu botando ele na ponta do lápis, comprando os acessórios, comprando os cabos, né, as outras itens que a gente precisa, ele vai estar batendo ali próximo dos 4.000 reais também. Então eu compro ele, mas eu preciso de alguns acessórios que depois vão facilitar o uso dele. Exato. Então, por exemplo, né, o Hantek aqui, a série 6000, ele vai ter várias nomenclaturas no final do número. É sempre um número de 4 dígitos, né? Obrigado. E no final desse dígito, ele vai ter duas letras, BE, BC, BD. O que são essas letras? É basicamente os acessórios que ele vem, tá? Então, se você que está aqui, está pensando... Está atento na hora da compra sobre essas nomenclaturazinhas. Esse aqui é BC, tá? Esse aqui é o 6204BC. O que você deve comprar junto com o teu osciloscópio? Os dois atenuadores. Posso comprar 4? Pode, mas eu acho exagero. Pode comprar, não tem problema nenhum. Posso comprar só um? Eu já acho pouco. O número ideal de atenuador é você ter no mínimo 2, tá? Por que do atenuador? Eu falo isso quase em toda a aula, mas não quero parar de bater nessa tecla. Por quê? Porque o único risco de você queimar um osciloscópio é quando você não utilizar um atenuador. Entendeu? Então, o atenuador, ele vai suportar 10 vezes, 20 vezes mais. Tem atenuador aqui esse aqui é o atenuador, por exemplo, Scoper. Então, você pode tanto ter esse aqui, quanto o atenuador Scoper aqui. O que ele vai fazer?
ele vai suportar 20 vezes mais o que ele suporta. Então eu falei antes, né, que o Rantek, esse aqui, suporta 20 volts. Quando eu coloco o atenuador... Ele está na descrição dele que ele comporta mais, mas 35, ele está na descrição 35, mas na prática ele suporta 20. Entendi. Exato. Quando eu coloco o atenuador, ele vai suportar 20 vezes mais. Então, se ele suporta 20, ele vai suportar 400 com o atenuador. Esse aqui suporta 35 volts. Então, com o atenuador, 35 vezes 20, ele vai suportar até 700 volts. Todos os casos que eu vi de queima no osciloscópio foi testando a ignição. Então, o único medo que você deve ter é se você for testar a ignição e não colocar atenuador. Daí você tem um grande risco de queimar o teu equipamento. Não são todos os equipamentos, porque, por exemplo, o PDL é um equipamento que ele já foi voltado para automotiva e ele já suporta aí a pancada da ignição, que é de 300 a 400 volts. E em questão, agora vamos pegar de novo na facilidade de manuseio, que eu acredito que isso seja uma curiosidade comum, né? Eu tô ali tentando escolher um osciloscópio, tô ali procurando, pesquisando na internet, pesquiso uma coisa, pesquiso outra, aí tipo assim, pô, mas o que que acontece? O que que faz um osciloscópio, eu conseguir comprar um osciloscópio por 3.000 e eu ter ali um osciloscópio que eu vou ali numa outra marca e ele custa 20.000, entende? Por exemplo, vamos pegar, porque isso tem ali, com certeza existe coisas diferentes ali. É que é o grau de sofisticação. Você vai fazer uma viagem, por exemplo, tu pode fazer essa viagem num carro de 30, quando você vai fazer essa viagem num carro de 100 mil, 200 mil. O conforto é diferente. Exato. Então, a mesma coisa é um osciloscópio. Tipo assim, ó, o cara vai iniciar, tá? Iniciar. Velho, eu recomendo você adquirir um equipamento para baixo de 5 mil. Vai iniciar. É, para iniciar. Depois eu tô pensando, pô, já subiu o meu nível. Agora eu quero comprar um osciloscópio de 10, de 15, de 20, tá tudo certo. Meu nível, eu subia a minha qualidade do meu trabalho, subia o meu faturamento, então agora eu posso investir um pouquinho mais. Exatamente. O que vai basicamente diferenciar, né, um valor um pouco menor de um Rantek para um New Tecnoscópio, para um Autel, que a diferença ali entre um e outro basicamente está aproximadamente R$1.000. É os acessórios que vêm, é o software, é a fabricação, é a assistência. Por exemplo, assim, eu tenho um contato com o Celso da Mecânica Avançada. Eu sei do carinho que eles têm na criação dos New Tecnoscópios. Foi pensado no dia a dia do mecânico, foi pensado que o mecânico vai usar aquilo ali. Tipo, pô, que problema que eu tenho. Para atender o mecânico. Diferente do Rantek, não querendo meter pedra em ninguém. Mas só que o Rantek é importado, ele não tem esse objetivo, é diferente. A gente sabe que tudo que é fabricado na China é mais barato. E por que é mais barato? Porque eu tenho lá uma linha de produção, uma linha de série e vão botando para rua. Mas também não desmerece o fato de ele poder usar, né? É a história do conforto. Então, o que a gente está trazendo aqui? A gente está trazendo opções e cabe a você escolher, né? Não é eu que vou falar, compra o Rantek, compra o New, compra o Autel, compra o Ravenscope. Não, a gente está aqui trazendo opções, falando o que faz cada um, o que é a diferença de cada um, e cabe a você que está aí do outro lado decidir o que é o melhor nesse momento para você, entendeu? O que é o melhor, entendeu? Ah, não, eu quero já investir um pouco mais, ah, não, estou meio apertado, enfim. Cada um sabe a sua realidade. O PDL, por exemplo, ele vem com um scanner junto, não vem? É que daí a gente já cai para uma outra modalidade, né? Que é a modalidade de scanner com osciloscópio integrado. Daí... Tem gente que tem osciloscópio, tem scanner com osciloscópio integrado aí, já na oficina e não sabe, né? Inclusive tem, mas sabe e não usa. Teve, acho que uns 2 ou 3 vieram falar, ô Abel, e aí, vai fazer um treinamento no PDL? Abel, eu ouvi falar que você quer fazer treinamento presencial, posso levar o meu PDL? Vai ter treinamento presencial, abril, fiquem atentos. Spoiler. Fiquem atentos às mídias sociais. Eu vou botar as mídias sociais, já está na descrição, né? Instagram, Facebook, na descrição do vídeo. Aqui no YouTube a gente divulga também. Vai ter treinamento presencial em abril.
Como todo mundo precisa de um tempo para se programar, viajar, assim, ó, cara, esse é um outro assunto que seria para um podcast. A quantidade de pessoas que pedem treinamento presencial. Então vai ter um treinamento presencial em abril. E esse vai ser um negócio muito legal, né? Porque o cara traz o equipamento dele, consegue ter a atenção do Abel no equipamento dele. É uma coisa diferenciada, é legal. Vai ser diferenciado, vai ser E é limitadíssimo, extremamente limitado. A gente prefere entregar mais qualidade, entende? E como eu entrego mais qualidade, não tendo tantas pessoas numa turma. Porque dá aquela atenção ali, né? Tá, mas você estava falando sobre o PDL, que algumas pessoas entraram em contato, pedindo se fazer presencial, porque elas queriam aprender no PDL. Isso, queria aprender no PDL. Então, daí é onde a gente já cai para um outro nível, né? Não dizendo que é certo ou que é errado, mas é os scanners com osciloscópio integrado. Também pago mais por isso, né? Paga mais por isso, que você tem aí um scanner, né, que eu conecto na tomada OBD para ver código de falhas, parâmetros, por aí vai, e tenho um osciloscópio integrado nele. Eu tenho 2 equipamentos ali, né? Eu tenho o PDL, por exemplo, não sei se tu sabe, né, ele é 3, ele é multímetro, osciloscópio e scanner. Sabia, se você está assistindo, me diga que eu não estou sozinha. Você sabia disso? Que tem três equipamentos nesse osciloscópio? Me escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Tá. Falamos um pouquinho do PDL, entramos no Rantec, falamos bastante sobre ele, porque ele tem um custo-benefício bom. No Rantec, né, só para a gente concluir essa linha, então daí no Rantec, o que eu vou precisar? Geralmente o Rantec ele vem com um cabinho curto, né, que ele vem com um cabo de 1 metro, então a gente tem, por exemplo, lá na loja Scooper, o cabo de 3 metros, que eu já criei ele por causa do 1800C, porque vem um cabo muito curto. Então, se o cara tá ali trabalhando, ele ligou o osciloscópio, ele tem que estar muito com o osciloscópio muito perto. Essa bancada aqui, por exemplo, ó, só 1 metro vem aqui. Né? Geralmente eu tenho uma bancada e o carro. Digamos que aqui na nossa mesa é o carro. Então, pô, se eu tenho 3 metros, né, não fico com nada perto do carro, obstruindo, eu ir para um lado e para o outro. Então saiba que na hora que você for comprar um Rantec, que você tem esse ponto de atenção. O cabo é mais curto, na loja Scooper tem os cabos para comprar de 3 metros com mais extensão para poder trabalhar. É isso mesmo. Então, o cara adquire o Rantec, né, tem os cabos, né, os atenuadores, no mínimo 2 atenuadores. Aonde vai usar os atenuadores é em teste de bobina, bico injetor e válvula canister, tá? E aí, conforme muita gente me pergunta assim, Abel, pô, eu já quero comprar tudo. Já quero comprar os transdutor, alicate, tudo que tiver para fazer diagnóstico osciloscópio. Isso é um caminho que eu já não indico. Por quê? Porque, tipo assim, cara, o cara tá aprendendo ali fazer diagnóstico na injeção eletrônica. Se ele comprar todos os acessórios, ele vai demorar um tempo para ele conseguir recuperar aquele investimento. É errado? Não, não é errado comprar tudo. Se quiser, tá tudo certo. A questão é, porque eu penso em você investir e o tempo que você vai ter do retorno daquele investimento. É isso que eu penso sempre. Então vai aos poucos, um de cada vez. Então, tipo assim, começou, viu que precisou de alguma coisa, então pensa em comprar aquilo ali, depois viu que precisa de outra coisa, vai lá e pensa em comprar aquela outra coisa. Então, tipo assim, tudo na oficina, ele vai ter um tempo de retorno. Por exemplo, se eu comprei um elevador, pô, já vou colocar um carro no elevador, que eu vou ter um elevador a mais para levantar, já vai ser um carro a mais que eu vou trabalhar. O osciloscópio em si, ele usa para tudo, para todo o diagnóstico, basicamente. O diagnóstico elétrico, mecânico e eletrônico. Tudo num carro, o cara vai conseguir diagnosticar com o osciloscópio. Então, questão de acessórios é isso, entendeu? É o cara ter ali o equipamento, um cabo e atenuador. Isso é o ideal para o cara começar. Usando o Rantec. Usando o Rantec. No New Tecnoscope, por exemplo, ele já vem esses acessórios. Alguns outros osciloscópios também já vem um cabo de 3 metros. Qual o equipamento? Ó, por exemplo, o Autel ele já vem com os cabos de 3 metros. O New Tecnoscope já vem. O Raven Scope 3 também já vem com cabo de 3 metros para osciloscópio. Esses 3 aqui tem scanner, né? Qual? Esse aqui tem scanner. O Raven tem, o Autel dependendo do modelo, né? O Autel ele tem scanner, ele tem alguns modelos que é scanner e osciloscópio, mas quando ele tem só essa box aqui, isso aqui é só o osciloscópio, isso aqui não é scanner.
Mas tem outros modelos, por exemplo, eu ouvi falar de outros modelos de osciloscópio. Tu lembra mais de algum, assim, que você ouve conversar mais, que teriam esses equipamentos que o Hantek, por exemplo, que tem um custo-benefício mais barato que esses outros têm? Tem o quê? Os cabos, por exemplo? Cabos, então, aqui a gente tem o New Tecnoscópio, né? Esse aqui é o modelo New Tecnoscópio de 3, mas tem o de 4 canais, que ele tem Wi-Fi também. Esse aqui, que é o Picoscope, eu não lembro os cabos que vieram nele, mas acho que veio uns cabos curtinhos nele. E tem vários. O PDL, por exemplo, vem já com os cabos um pouco mais comprido. Não é tão grande de 3 metros, mas se eu não me engano ele tem 1,5 m ou 2 metros, alguma coisa nesse sentido. O MT Pro, que todo mundo fala bastante. O MT Pro eu não sei, eu acho que já vem com cabo. Na verdade ele tem, eu posso comprar só ele, o equipamento em si, e ele tem daí mais um pacote que eu posso comprar mais cabos, outros tipos de acessórios. O MT Pro Autoscope, daí eu acho que já é um segundo nível dentro dos osciloscópios. Fala um pouco mais sobre isso. Por que você diz que é um segundo nível? Porque ele já tem alguns recursos que a maioria dos osciloscópios não tem, que é os scripts. Eu ligo lá, por exemplo, no sensor de rotação e pelo sinal de rotação ele já consegue identificar se eu tenho um cilindro em falha, pela velocidade do virabrequim. Então já é um outro nível de diagnóstico, entendeu? Não que eu não vou conseguir fazer isso com esses aqui, eu vou também. Mas a diferença vai estar no tempo aí, não vai? Vai estar no tempo, exato. Aqui eu já tenho instalação de transdutores, instalo um transdutor de compressão, transdutor de vácuo, que eu também consigo fazer esse diagnóstico, só que de uma forma diferente. Se você tem ali, eu preciso nesse aqui tempo, mas na velocidade do diagnóstico, por exemplo, o MT Pro, que é um outro nível que você fala, o que ele, porque o preço também dele é diferente, né? E no tempo dele, o que o cara ganharia, que está lá em casa pensando nisso, o que ele ganharia de tempo? Nesse sentido, ele seria muito mais rápido, tipo, aquilo que eu levaria meia hora, eu levaria 1 hora, eu levo meia hora. Olha, eu não digo a questão de tempo, porque se o cara ele faz diagnóstico osciloscópio, ele já vai ter um ganho de tempo enorme. A gente tá indo no detalhe, né? Isso, ali ele tem alguns recursos a mais, vamos dizer assim, e formas diferentes de diagnóstico. Ele é mais chamado, e importante eu dizer aqui que o Autoscope e o MT Pro, quem é iniciante não deve começar por esse osciloscópio. Quem é iniciante deve começar num desses modelos que eu mostrei aqui, porque por isso que eu digo que é um segundo nível, entende? Então daí o cara às vezes vai pensar assim, não, eu já vou começar com topzera. Só que daí, cara, ele não tem a base. Ou ele começa, mas primeiro faz um treinamento Scopper. Ou até mesmo ele compra um MT Pro e um Autoscope já sabendo que ele vai ter um grau de dificuldade um pouco maior. Porque eu acredito, né, por questão de conhecimento, ele tem que passar pelo um osciloscópio mais básico para depois pensar num upgrade na segunda fase, né? É igual um jogo, por exemplo, eu não tem como chegar na fase 5 do jogo sem ter passado a fase 1, 2, 3 e 4. Né? Não tenho como pular atalho, eu não tenho como de 30 anos pular para 40, de 30 eu tenho que ir para 31. Então é essa analogia trazendo um pouco para a galera entender. E preço desses dois? O Autoscope, por exemplo, tá na casa aí ele também, os dois variam conforme o dólar, né? Ele já está na casa aí de, eu acho que 10, 12 mil reais. E o MT Pro já está um pouco mais barato. Eu acredito que ele deve estar aí na casa dos 5, 6 mil, talvez um pouco mais barato. Vai depender dos acessórios. Porque o osciloscópio, tipo assim, é difícil eu chegar e falar, você com 2.500, com 4 mil reais, você vai ter tudo. Não tem como. Os acessórios, vai comprando. Agora eu vi interessante esse acessório que eu ainda não tenho. Vai lá, adquire. Não, agora eu já aprendi sobre transdutores. Vai lá, adquire daí transdutores. Mas quem sabe, eu acho que esse papo de acessórios, eu acho que quem sabe a gente deixa para um próximo podcast aqui, porque senão a gente não vai conseguir, quem sabe,
falar sobre todos os modelos de osciloscópio que a gente tem. Pelo que eu entendi na nossa conversa aqui, está me parecendo que aqui é uma questão de detalhe, de conforto, de outros modelos, que ali vai ter... Uma questão de software. De software. Vamos falar um pouquinho mais dos outros agora. Tá. E assim, aquilo que te vem à mente, que você lembra como um detalhe importante, algo que seja bom, conforme o tipo de modelo de osciloscópio. Vamos falar sobre o osciloscópio, o New Technoscope, tá? Ele é um osciloscópio que ele é brasileiro, né? Fabricação nacional. E eu sei que o brasileiro ele tem um pouco daquilo de, é igual o Gurgel, né? Não sei se tu soube que teve um fabricante de veículo aqui no Brasil, brasileiro, que foi o Gurgel, né? Esse foi um dos exemplos, né? Mas muita gente fala, não, eu prefiro um troço importado que uma parada brasileira. Só que assim, o meu primeiro treinamento, antes de eu ter o 1008C, eu usei o tecnoscópio, sem o New na frente. Tecnoscópio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi toda a evolução, eu vivi toda a evolução do New Technoscope. Então, eu vi um osciloscópio de um canal, passou para 2 canais, atualmente ele tem 3 e tem 4. Acho que o de 3 eles nem estão fazendo mais, porque estão fazendo o de 4 direto. Então assim, eu vi toda essa evolução e eu vi um fabricante olhando para os mecânicos eletricistas. Diferente de outras marcas, né, que às vezes inseriram lá um osciloscópio na marca porque viram que muita gente estava vendendo osciloscópio, agora vamos botar um osciloscópio aqui. É claro, isso não é só um New Technoscópio, tem outras marcas que também olharam para os mecânicos. Essa foi uma que você acompanhou de perto, que você viu, né? Que assim, eu vivi eu vi e vivi toda essa história. Eu usei o de 1, eu usei o de 2, eu usei o de 3, eu usei o de 4 canais. Eu vi esse cuidado com o mecânico. Por exemplo, tá faltando isso aqui. Não, peraí, já vamos dar um jeito, já vou falar com os engenheiros, já vamos colocar a régua aqui para medir os transdutor. Não, tá faltando tal informação. Já vamos dar um jeito aqui. A galera tá pedindo para colocar imagens na nuvem, para quando eu precisar de um sincronismo, eu ir lá na nuvem ver se eu encontro o sincronismo desse carro. Não, vamos colocar isso. Sem dizer parte de assistência, eu não precisei de assistência. Mas eu vi acontecer de queima, mandou para assistência, os caras consertaram, mandaram de volta. Diferente do Hantec, por exemplo, eu não vou mandar de volta para a China se eu comprar no AliExpress, no eBay. Então, assim, eu vi toda essa evolução do New Technoscópio e a preocupação em estar sempre querendo fazer um equipamento melhor. Sem dizer que com essa preocupação eu posso afirmar, de todos os osciloscópios que eu mostrei agora aqui, todos eles eu mexi, é claro, né? O New Technoscópio é o que tem a interface mais simples de eu manusear ele. Não estou querendo dizer que sem conhecimento o cara não vai conseguir fazer o diagnóstico com ele, né? Porque o conhecimento é importante. Eu acho que antes da compra de um equipamento vem o conhecimento. Isso é muito importante. Ele também tem gerador de sinal, que outros não têm um gerador de sinal, ele emite um sinal de roda fônica e sensor de fase para fazer teste. Então, assim, do New Technoscópio, o cara que vai pensar, eu acho que eu vou ter dificuldade em mexer com o osciloscópio. Então, esse cara que acha que vai ter dificuldade, o New Technoscópio é um modelo que eu recomendo para ele, por causa dessa interface dele. Então, assim, eu vi a evolução, 3 canais com cabo, 4 canais, ele já é Wi-Fi, então já é um cabo a menos, além dos cabos do diagnóstico. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma casezinha para você pegar lá, pendurar no capô. Então eu não vi ninguém querendo fazer uma casezinha. Beleza, o Ravenscope 3 tem um ganchinho aqui também bacana. Não estou aqui querendo, gente, por favor, não me entenda mal. O Abel está falando mal do Hantec, está falando bem do New Technoscópio, está falando mal do New Technoscópio, está falando bem do Hantec, não está falando bem do Raven. Então, e na verdade também não é questão de falar bem ou não. Aqui a gente está puxando a ideia do aprofundar,
de ir atrás de mais de informação maior, conversar um pouco mais sobre aquilo que não teria tempo. Então, qual que é a dúvida maior que chega? Por que a gente fala mais do 1008, fala mais sobre o Rantek? Porque quando chega ali, as dúvidas do pessoal, enfim, ela chega voltada especificamente para esses modelos. Sim. Eles estão mais em pauta. Eles estão sendo mais falados, provavelmente por causa do preço dele, né? Mas ele tem uma procura maior de dúvida. Então a gente vai chegando, vai falando um pouco mais sobre ele, até porque existe uma imensidão de aparelhos. Isso, inclusive, é uma coisa interessante. Tipo assim, ó, eu decidi comprar um osciloscópio, né? Aonde que o cara vai pesquisar informação para tomar a decisão dele se ele compra ou não? Ó, essa é uma pergunta difícil, hein? Se eu tivesse hoje, porque, por exemplo, na época que eu comecei, quem ouvia falar de osciloscópio usava Rantek. Então eu tendi o meu começo para onde? Rantek. Só que hoje tem tanta marca, gente, que é uma doideira. Eu me sinto no lugar de quem está na compra do seu primeiro equipamento, na dúvida também, porque tem tanta coisa, a gente já falou tanta coisa aqui também, tem tantos modelos de osciloscópio que tem o benefício e o malefício disso. O malefício é a dúvida de qual comprar, que tem tanto modelo, e o benefício é que hoje nós estamos muito bem servidos de osciloscópio. Eu até me arrisco em dizer que o Brasil é o do país que mais tipo de osciloscópio, de mais acessório tem. Se eu tiver, por exemplo, eu quero comprar, vamos pegar um Autel, por exemplo. Eu estou com dúvida. O que eu faço? Eu vou lá no site, pesquiso no site, vou lá tentar entender, porque aqui tem uma série de necessidades que precisa para usar o osciloscópio. E até que eu entenda essa necessidade, eu tenho que ir lá no site, pesquisar, entender. Tem um jeito de você não ter essa dúvida. De você comprar qualquer equipamento e não ter medo de mexer no equipamento que você vai comprar. Porque na hora que o cara compra, qual que é o medo dele? Será que eu vou conseguir usar? Eu acho que esse é o principal medo do cara. Será que ele vai servir? Será que esse é bom ou não é? Qual que é o jeito de sanar isso? Buscando primeiro a informação. Porque quando tu tem a informação de como ajustar, de como configurar, de como testar uma bateria, um TPS, um pedal, um corpo, uma rotação, um fase, o bico injetor, uma bomba de combustível, uma sonda lambda pré-pós-catalisador, uma rede CAN, como diagnosticar com um transdutor, você vai chegar e vai falar assim, cara, que vamos vir, qualquer um que vai vir, eu vou saber, porque eu sei o quê? Eu sei usar, eu sei interpretar. Então está na interpretação, exato, não está no modelo osciloscópio. Então pode ficar tranquilo. Então, assim, por exemplo, é o que eu gosto de dizer dos 3 T's, né? Tempo, tensão e trigger. Se você entende esse conceito, quando tu entrar no software do osciloscópio que você escolheu, o que tu vai procurar? Onde é que está o tempo, onde é que está a tensão, onde é que está o trigger. Ah, não, aqui é o tempo, aqui é o trigger e aqui é a tensão. Pronto, tu já vai saber mexer nele. Tá vendo por que eu estou dizendo que se você tiver o conhecimento antes de ter o equipamento, ou até mesmo o conhecimento antes de todo esse borbulhão de ideias de qual osciloscópio é o melhor, tu não vai mais ter esse medo. Podemos acabar esse podcast aqui agora, tá resolvido. Tá resolvida a vida de quem quer comprar um. Exato. Daí o cara vai comprar o Rantek, o NIL, o Autel, o Raven, ele vai... Opa, beleza, a minha base é esses 3 T's, ok. Daí se ele sabe, opa, já achei onde é que está no software esses 3 caras. Ah, ó, esse botão aqui é régua, a régua eu vou usar para transdutor, mas é por quê? Porque ele sabe que a régua é usada para transdutor, entendeu? Então, então aqui é o botão que eu vou clicar quando eu for usar um transdutor. Ah, aqui é onde eu vou selecionar quando eu for usar um alicate amperímetro, um acessório do osciloscópio, que é a corrente. Ah, não, se eu não usar corrente, eu vou usar tensão. Mas tudo isso vem com conhecimento. É esse um dos motivos, se você está aqui do outro lado, pelo amor de Deus, lembra, conhecimento antes, depois a compra de um osciloscópio. E por mais que eu tanto falo, às vezes eu fico até meio louco isso. Por mais que eu tanto falo isso, conhecimento primeiro, depois osciloscópio, eu ainda vejo gente comprando osciloscópio sem ter conhecimento. Pô, eu vou investir R$ 4.500 num equipamento.
Tá, beleza. Daí ele não tem o conhecimento. Ok, ele fez esse caminho, tá tudo certo. Agora, quanto tempo, quem sabe, ele vai levar para tirar o valor do investimento que ele fez? Entendeu? É nisso, por isso que eu bato nessa tecla. Voltar, porque dele você foi lá, comprou o equipamento, foi ali, investiu o dinheiro que você tinha no equipamento, agora você não sabe usar ele, você precisa novamente de recurso, de dinheiro para ir lá e comprar agora a informação, adquirir a informação, né? Então era mais fácil, seria mais simples, né? Exato. E eu acho que vale até, né, para a gente não alongar muito esse podcast, e também eu trazer espaço para uns outros, para falar mais sobre outros osciloscópios. Então eu vou sugerir aqui de num próximo capítulo a gente trazer outros modelos, porque acho que já ficou bem longo a nossa conversa de hoje aqui. A gente trazer outros modelos e também poder falar mais, né, sobre cada um desses outros modelos. É isso aí, escrevam nos comentários pra gente qual é o modelo de osciloscópio que você tem, porque do que a gente faz? Faz uma lista e vai destacando assim quais são os pontos específicos, pontos positivos e negativos de cada um. Tem mais opções, daqui dentro daquilo que o Abel conhece, porque às vezes vai ter modelo que o Abel nem nunca viu, né? Porque se hoje existem tantos modelos, mas dentro daquilo que existe, vai listando ali, vai dando check. Mas se por acaso a galera trouxer algum modelo aqui, eu posso parar, dar uma estudada a respeito e num próximo episódio a gente trazer. Então agora a bola tá na tua mão aí. Se você pensar, cara, eu tô pensando em tal osciloscópio, coloca para nós aqui no comentário desse vídeo. Acho que vale a pena você deixar um like aí, também se inscrever do canal se você ainda não se inscreveu. E o que nós vamos fazer? No nosso episódio 2... a parte 2 dos modelos de osciloscópio, foi muito maior do que a gente esperava, né? Foi muito maior, estendeu o que foi falando. Então, coloca para mim agora aqui nos comentários, se você já deixou o like e já se inscreveu no canal, qual é o modelo de osciloscópio que você está pensando aí em adquirir? Tá? Ou eu queria saber sobre tal osciloscópio. Se por acaso, como eu falei, eu não souber, tá, qual é esse modelo, eu vou dar uma pesquisada, a gente vai trazer aqui para o nosso episódio 2 mais modelos de osciloscópio para a gente estar falando. Então é isso, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, obrigada pela tua audiência aí do outro lado assistindo. Nos fale como que foi essa experiência para você, para a gente saber se isso foi enriquecedor, a gente fazer isso. Vai ser muito importante para a gente saber se a gente vai seguir fazendo isso ou se realmente não é algo que interessa, não é algo que vai ser tão bom para o teu dia a dia. Isso é nosso start aí, toda essa informação, toda essa ajuda vai ser muito importante para fazer tudo isso rodar. Espero aqui que você tenha agregado mais conhecimento aí para o teu dia a dia e até o nosso próximo podcast. Então, obrigada pela tua participação, a gente espera ter poder contribuído para o teu crescimento. Então, fica com Deus, que Deus abençoe a tua família, a tua oficina, a tua casa e a gente se vê no próximo podcast. É nóis. Fala, é nóis. Eu não quero falar. Tchau, gente. Falou.